Fala pessoal do outro lado, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, estou com mais comparativo. O comparativo de hoje é entre o Redmi 2 Pro e Moto E de segunda geração, que é o Moto E mais recente que a Motorola tem para o Brasil e para o mundo, na verdade, porque ele foi lançado em fevereiro do ano passado e até agora não recebeu nenhuma atualização, deve ser atualizado agora mais para alguns meses. No lado de construção, a primeira diferença que você pode notar é que a pegada dos dois aparelhos é bem diferente. O Moto E trabalha numa pegada um pouco mais confortável, uma pegada que tem a traseira um pouco mais arredondada e que encaixa um pouco melhor na mão do que o que você encontra no aparelho da Xiaomi. Ele tem uma pegada um pouco mais confortável e as bordas dele são mais... tem uma certa textura que ajuda na pegada. Na parte de cima, você encontra os dois com entrada para fone de ouvido. Do lado de cá, nada nos dois dispositivos. Do outro lado, você tem aqui entrada para os botões de controle de volume e liga-desliga em posições bem diferentes. E aqui embaixo, entrada para cabo micro USB e microfone principal aqui no lado da Xiaomi. Na parte traseira, você tem aqui os dois dispositivos com câmera. A câmera do Moto E é bem triste de falar, mas são 5 megapixels contra 8 megapixels. É uma câmera bem simples, as duas com abertura f2.2 e com foco automático, mas Moto E não tem flash. Se você precisa de flash, o aparelho da Xiaomi é o único que tem essa possibilidade. E o alto-falante do Redmi 2 Pro fica aqui e do Moto E fica na parte da frente. Na parte da frente aqui, olhando novamente, eu tenho uma tela dos dois dispositivos. São dispositivos pequenos, são smartphones bem compactos e que são mais confortáveis de usar. E os dois têm tela pequena, sendo que o Moto E trabalha com 4.5 polegadas contra 4.7 do Redmi 2 Pro. Enquanto o Moto E trabalha com 960 por 540 pixels, o Redmi 2 Pro trabalha com 1280 por 720 pixels, o que dá uma densidade de pixels maior. Os dois contam com proteção contra riscos, sendo que o Moto E é Gorilla Glass contra Dragon Trail do lado do dispositivo da Xiaomi. A câmera frontal é vergonhosa do Moto E, apenas uma câmera VGA contra 2 megapixels do dispositivo concorrente, o que deixa o Moto E numa posição muito desconfortável nessa comparação. O chipset é basicamente o mesmo, você tem o Snapdragon 410 nos dois lados, rodando 4 núcleos a 1.2 GHz, os dois com uma GPU Adreno 306, e do lado de memória RAM, você trabalha com 1 GB aqui do lado do Moto E contra a quantidade de 2 GB no lado do Redmi 2 Pro. O Redmi 2 simples seria mais próximo desse cara aqui, então esse cara tem 1 GB a mais e entrega uma quantidade maior de memória RAM. Agora ver qual a diferença que realmente faz ter essa memória RAM ou não dentro do AnTuTu, que é uma forma mais crua de realizar o comparativo entre os dois dispositivos, e ver até que ponto o Moto E perde para o Redmi 2 Pro. No lado de comunicações você encontra o Wi-Fi 802.11 com os padrões BGN nos dois dispositivos, os dois com hotspot, mas apenas o Redmi 2 trabalha com Wi-Fi Direct. Além disso, você conta com Bluetooth 4.0 com LE nos dois lados, só que apenas o Redmi 2 Pro tem L2P. Os dois têm GPS com a GPS e GLONASS, só que apenas o Redmi 2 Pro trabalha com Beidou. Nenhum deles tem porta infravermelho e os dois têm rádio FM e estéreo. Os dois trabalham com USB host, ou seja, dá para você plugar um pendrive aqui na parte do USB e ler os arquivos naturalmente. Os dois trabalham com dual chip e 4G funcionando em qualquer operadora também, assim como o 3G funciona perfeitamente. Os dois trabalham com acelerômetro e sensor de proximidade, mas apenas o Redmi 2 trabalha com giroscópio e bússola digital. E o Moto E aparentemente travou, o benchmark parou, ele não conseguiu pontuar. E enquanto isso, o Redmi 2 Pro finalizou, mas tem a pontuação aqui, 27.163 pontos do lado do Moto E, que deu uma travada lá, mas ok, finalizou. Enquanto isso, o Redmi 2 Pro vai terminando e finalizou com 23.723. Por mais que tenha finalizado um pouco depois, ele conseguiu uma pontuação inferior ao que o Moto E conseguiu. Então, fechando novamente todos os aplicativos e ver se realmente faz diferença
ter essa pontuação ou não. Fechando todos os aplicativos, garantindo que não tem nada aberto no fundo. Foi nada aberto no fundo. Vou abrir exatamente os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas nas versões mais recentes. Começando pelo Facebook em 3, 2, 1. Redmi 2 Pro foi visivelmente mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Redmi 2 Pro novamente mais rápido. Instagram em 3, 2, 1. Novamente Redmi 2 Pro na frente. Agora fechando novamente todos os aplicativos e abrir um game bastante pesado que é o Real Racing 3. Real Racing 3 é um dos games mais pesados disponíveis hoje para o Android e ele está aqui para poder fazer o comparativo entre os dois dispositivos. Lembrando que o Redmi 2 Pro trabalha com uma resolução superior ao que o Moto E trabalha e a diferença de tela, como você pode ver, é bem visível. A tela do Moto E é de uma qualidade bem inferior ao IPS LCD do Redmi 2 Pro. Por mais que os dois trabalhem com IPS LCD, você tem aqui o menu do game chegando primeiro no Redmi 2 Pro. E você tem uma pequena diferença em hardware dos dois. E o Moto E mesmo, perdendo nos outros aplicativos, ele conseguiu abrir primeiro o Real Racing 3. E aparentemente os dois mantêm exatamente a mesma qualidade gráfica, com a mesma taxa de quadros por segundo, bastante confortável para os dois lados, com os mesmos efeitos. Ou seja, em jogatina, os dois empatam, mas abrindo o aplicativo você vê que o Redmi 2 Pro foi um pouquinho mais inteligente. Isso pode ter alguma relação com a quantidade de memória RAM a mais que o Redmi 2 Pro tem. O Redmi 2 Pro tem 1 GB a mais do que o que você tem no Moto E de segunda geração. No lado de câmera você tem uma qualidade muito superior para o lado do Redmi 2 Pro, que trabalha com 8 megapixels contra 5 megapixels, uma quantidade bem vergonhosa de megapixels para 2015 ou 2015 quando ele foi lançado, ou 2016. E você tem aqui uma versão do aplicativo no Redmi 2 Pro de câmera que é muito mais completa, com muito mais modos e efeitos do que o que você encontra no aparelho da Motorola, que é mais simples e mais fácil de encontrar. As funções são mais lúdicas no lado da Motorola do que o que você encontra no lado do Redmi 2. E na câmera frontal, como a resolução é apenas VGA, você tem uma qualidade muito baixa e o ângulo de visão é muito menor no Moto E do que no Redmi 2 Pro, que acaba trabalhando com uma visão muito maior do que o Moto E. As fotos acabam ficando com melhor qualidade em todas as circunstâncias no lado do Redmi 2 Pro do que você encontra no Moto E. E para ver essas fotos é só clicar no link da descrição desse vídeo, que lá tem o review de cada um, e aí você consegue ver o review de cada um separado. Lá tem muitas fotos tiradas tanto com o Redmi 2 Pro quanto com o Moto E. Em bateria, os dois aparelhos têm uma bateria que não é das melhores, mas o aparelho é pequeno e consome menos energia do que seus concorrentes. Isso faz com que a autonomia não fique tão ruim assim. São 2.390 mAh do lado do Moto E contra 2.200 mAh do lado do Redmi 2 Pro. A autonomia fica muito próxima, dá para finalizar o dia com aproximadamente 15% de bateria antes do aparelho começar a reclamar de falta de energia. É só ligar o modo de economia de energia e tudo funciona numa boa durante o dia inteiro. Não dá para ficar muito mais do que um dia inteiro, e aí você vai querer demais se você começar a usar muito o aparelho, muitos jogos, muita navegação e principalmente utilizando o Waze ou Netflix. Isso vai acabar consumindo a bateria inteira do dispositivo em menos de 5 horas. No lado de extras, você tem o Moto E com Android muito mais puro e versão Android muito mais recente. Se você acha que a versão do Android realmente faz alguma diferença, você já tem a versão 5.0.2 rodando no Moto E, contra a versão 4.4.4 rodando aqui no Redmi 2 Pro. A diferença é que a versão 4.4.4 do Redmi 2 Pro trabalha muito abaixo do que o Android exibe, e isso é por conta da MIUI 7.0
7.0, na verdade 7.1, que é uma versão mais estável, que já está dentro desse cara aqui no momento da gravação desse vídeo. Ele é uma versão totalmente modificada do Android, isso faz até dar a sensação de que é uma mistura entre iOS e Windows Phone por conta das texturas. O Redmi 2 Pro acaba trabalhando com texturas muito mais bonitas, animações muito mais bem feitas em todos os lados do que você encontra no Moto E, só que por outro lado o Moto E é um pouco mais leve na hora de mostrar as transições por conta do Android mais puro, mais leve do que a MIUI oferece. Por outro lado, o Redmi 2 tem um hardware superior e acaba suportando melhor essa demanda maior de processamento. Além do mais, se você gosta de temas, o Redmi 2 Pro já vem com a possibilidade de baixar uma série de temas que altera muito do dispositivo, algo que o Moto E não oferece, a não ser que você baixe outra launcher ou algum aplicativo que faça isso e que está dentro do Google Play. No comparativo de custo-benefício, o Redmi 2 Pro custa quase o dobro do que o que custa o Moto E. O Moto E pode ser encontrado por aproximadamente R$550, contra o Redmi 2 Pro custando na faixa dos R$800. É uma quantidade de diferença muito grande. Isso faz com que a escolha do aparelho deva ficar mais ou menos de acordo com o seu bolso. O Moto E não faz feio, não faz muito mais feio, não é a metade do Redmi 2 Pro, então acaba valendo a pena se você quer economizar. Se você tem um pouquinho mais de dinheiro, o Redmi 2 Pro com certeza é o vencedor e é o melhor aparelho desses dois aqui. Para saber mais sobre esse comparativo é só clicar no link da descrição desse vídeo e lá você encontra o comparativo em texto direto no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Todo Celular. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!